Bem, pessoal, bem-vindo. Estamos no terceiro encontro das nossas aulas Bate-Papo com Luiz Sérgio Henrique e ainda no tema Que Esquerda é Essa?, nós vamos hoje falar sobre o PT, né? O PT é um partido que escreveu um papel importante na nossa história da recente quadra democrática, que começa com o final do regime autoritário de 64 e que conseguiu eleger o seu presidente e metalúrgico como presidente da República. E nós vamos aqui apresentar para você uma espécie de um flash do papel do PT, como surgiu, qual a sua relevância, as suas conquistas importantes e também quais as suas dificuldades que atingiram a imagem do PT, principalmente com o impeachment de Dilma e a Operação Lava Jato. Então, Luiz Sérgio Henrique, eu passo a palavra para você para a gente começar a apresentar o PT e o seu papel na nossa recente história democrática. Bom, muito obrigado, João. Nossa terceira aula, que vocês tão bem chamou de bate-papo, na aula bate-papo. Eu gosto muito disso, porque estimula, né, o futuro aluno, nosso aluno, a também interagir. De boa, né, como o pessoal diz, sem medo, enfim, sem maiores contenções. Muito bem. Esse assunto do PT é um assunto, o assunto PT, o tema PT é candente, né? Quente, é muito quente. Tão quente como era a questão dos partidos comunistas, numa outra conjuntura, num outro momento histórico. Eu me lembro de uma vez, há muitos anos atrás, estar conversando com o poeta Moacir Félix, que tinha sido uma figura excepcional na história do Partido Comunista, inclusive, além de ser um belo poeta. E o Moacir me dizia exatamente isso, que mesmo tendo saído do PCB oficialmente, embora tivesse sido sempre um aliado, um amigo, um companheiro, né? Embora tivesse saído, ele sentia que o assunto era quente e não deixava ninguém frio, não deixava ninguém calmo, tranquilo, né? Em parte, isso acontece hoje com o PT, embora eu acredite que numa circunstância diferente, uma circunstância que possa ser diferente para melhor, né? Os antigos partidos comunistas, o Partido Comunista Brasileiro não foi diferente, eles tinham a pretensão de refundar o mundo, refazer o mundo, né? Eles nascem com uma ideia de revolução na cabeça, fazer como na Rússia, né? Como se isso fosse possível no Ocidente. A gente já falou algumas vezes sobre isso, já tocou nesse assunto, e não era possível no Ocidente, né? Fazer aquela revolução como na Rússia, no Ocidente, isto é, nos países da Europa e até no Brasil, né? Quantos movimentos armados, de direita ou de esquerda, houve no Brasil? Nenhum deles chegou a bom êxito. Até os movimentos de direita que chegaram ao poder não nos entregaram um país melhor, né? Claramente não representaram o que nós temos de melhor. Por exemplo, o movimento de 64. Tiveram êxito, sim, porque tomaram o poder. Mas que país eles nos entregaram? Não foi claramente um país dos nossos sonhos, das nossas melhores expectativas. No tocante ao PCB, quanto ao PCB, você observa que ele faz uma curva, uma parábola, que é muito interessante. E nos anos 70 é uma parábola contraditória, uma coisa, nela estão forças contraditórias, porque ao mesmo tempo em que ele aponta uma política bem interessante e bem fecunda, de não ir para a luta armada, de defender a anistia, defender a Constituinte de uma forma pioneira, defender o que então se chamava de luta pacífica, via pacífica, né? Para a derrota do regime militar, o que afinal aconteceu. Ao mesmo tempo, ele estava no final da sua trajetória. Ele não tinha muito mais o que oferecer em termos ideais. Aquele comunismo de tipo soviético, né, já não atraía mais. Como é que se conseguia um militante novo, oferecendo como exemplo, né, o partido-Estado, o partido único,
né? O marxismo-leninismo, até se podia conseguir um militante ou outro, mas como fato de massa destinado a influenciar a história do país, isso não era mais possível. O PT surge como o agregado de várias forças no contexto desse esgotamento daquele primeiro comunismo. E eu vejo aí um dos paradoxos dessa passagem é que essa interessante política do PCB, final, a política de frente democrática, não foi acolhida pelo PT na sua origem. E a origem sempre deixa marcas. A origem você não apaga, não cancela, como se fosse um tweet de computador. Né? A origem fica, é uma marca que fica. E eu tenho a impressão que essa marca original do PT, ela, de certa forma, custou caro à democracia brasileira. O PT vem, ocupa um espaço, cresce, empolga primeiro os operários do ABC, depois empolga populações do Nordeste, por exemplo, com o Bolsa Família, algum tempo depois, né? Gera pelo menos um grande líder popular, que é Lula, um dos maiores líderes populares da nossa história, certamente maior do que o Prestes, né? Até porque o PCB sempre foi um partido clandestino, quase sempre foi um partido clandestino, e esse dado da sua história é um dado também que nos prejudicou muito não o PCB, mas a democracia brasileira, né? O Prestes nunca disputou eleições em 46, aliás, exitosamente, né? Muito exitosamente, se elegeu senador por vários estados, etc. Né? O PCB teve, na época, uma excelente votação, mas o fato é que, na sua maior parte da sua existência, o PCB foi clandestino, e esse dado nem sempre é tomado em consideração. É um dado muito grave, é uma coisa muito grave para a democracia, para nós como democratas, né, para a nossa existência democrática, e pesa sobre a esquerda brasileira. Não é? O PT, então, surge com aquela marca de não à frente democrática. Né? Será essa uma afirmação leviana, uma afirmação superficial da minha parte? Eu creio que não. Eu daria alguns exemplos. Quando tem a questão da assinatura da Constituição, houve um momento em que parecia que o PT não ia assinar a Constituição. Né? Houve uma discussão interna do partido sobre assinar ou não a Constituição, que é um absurdo. Né? Seria talvez só os partidos mais comunistas, mais dogmáticos, não assinaram as suas constituições democráticas no Albânia. O PCB assinou a Constituição de 46. Teve uma boa bancada, né, em que havia até o negro, não é? O primeiro negro constituinte, o Jorge Amado, etc., né? Prestes, etc., e assinou a Constituição. Então, aquela discussão do PT se assinava ou não era uma discussão extemporânea. E a decisão de não participar da homologação da Constituição é uma decisão pesada. Né? Eu me lembro também que, em 89, quando se define a ida ao segundo turno do Lula contra o Fernando Collor de Mello, o apoio de um dos dois grandes políticos da modernidade democrática brasileira, Ulisses Guimarães, foi rejeitado pelo PT. Isso é uma coisa de um dogmatismo, de um sectarismo, né? De grande... que nos deixa grandemente constrangidos até ao lembrar disso hoje. Né? Muito bem. Eu acho, então, que essas marcas de origem, né, permaneceram na história do PT. Eu me lembro também que, em 2002, tem a vitória eleitoral, quer dizer, portanto, era possível que um partido de esquerda chegasse ao poder pela via eleitoral, tal como nós do PCB, como o PCB, o antigo PCB, dizia que era possível. Né? Então, não era preciso pegar em arma para chegar ao governo. Né? Não se trata de chegar ao governo, chegar ao poder. Isso é uma falsa dicotomia. Nos países democráticos, você chega ao governo, e isso é muito poder. E é quanto basta para você promover boas alterações em benefício dos subalternos, em benefício das pessoas que têm menos poder material e até cultural também, formação cultural, e em benefício de todos.
Né? Não existe essa de estou no governo, mas não estou no poder. Esse é um raciocínio totalitário, autoritário, né? Que ainda persiste em áreas do PT, até hoje. Até hoje. Talvez uma pergunta só para lhe provocar. O fato de o PT ter um líder como Lula, que tem assim um carisma inegável, tem uma capacidade de comunicação impressionante, né? Isso não, vamos dizer, não limita as estratégias do PT àquela visão desse líder? João, eu acho que limita. Eu vou te explicar por quê, no meu modo de ver. Todos os partidos têm uma questão de renovação geracional. Isso é absolutamente decisivo. Não, nenhum partido, nenhuma força política pode viver na dependência de um líder. A morte existe, né? O fim biológico de cada um de nós existe. Então, você observa que, de certa forma, o PT vive em lulodependência há pelo menos 40 anos. Isso é demais para um país moderno. É como se a nossa imaginação política, as soluções para o país, não estivessem congeladas num determinado momento. Para dar um exemplo dos nossos dias, né, as recentes medidas para ativar a indústria automobilística brasileira. Né? Isso é uma coisa, certamente, que está no inconsciente do Lula desde os tempos do velho ABC, que já não existe mais. As fábricas de automóvel hoje são diferentes, o futuro do automóvel hoje se coloca de outra forma. Então, esse tipo de necessidade de renovação geracional, de troca geracional, é típico de toda a democracia, de todos os partidos que se colocam como fatores da democracia. E não haver isso é um equívoco, né? É uma falha, é um déficit que se paga mais cedo ou mais tarde. Eu imagino até que a cultura política do PT, o amadurecimento dessa cultura política, foi muito dificultado por isso. Você observa, com isso eu não estou exaltando o passado. Os partidos comunistas de antigamente tinham uma cultura política? Tinham sim. Era uma cultura política que, a partir da sedimentação do stalinismo, se chamava, atendia pelo nome de marxismo-leninismo. E eu me lembro até que muito sempre. O sociólogo Hélio Jaguaribe, um homem de esquerda democrática, né, num certo momento, dizia que os comunistas do PCB tinham uma péssima teoria, que era o marxismo-leninismo, e uma prática muito interessante. Então, havia um descolamento entre teoria e prática. Isso significa que uma esquerda moderna, contemporânea, né, dos nossos imensos desafios de hoje, imensos, né, ela teria que construir uma cultura política nova. E muitas vezes o PT não fez isso, ou não fez isso absolutamente. E isso se paga. Se paga como? Olha, eu chamo a atenção para um dos aspectos mais complicados da trajetória do PT é ter dividido o país entre nós e eles. Isso não foi uma brincadeira. Sim. E nós pagamos muito caro por isso. Né? Observe um homem como Fernando Henrique Cardoso, ele seria socialista sob qualquer padrão. Ele poderia ser considerado um social-democrata da época da globalização liberal. Cortou um pouco aí o áudio e congelou a imagem. Repete a partir de um homem como Fernando Henrique Cardoso. Depois eu edito aqui. Um homem como Fernando Henrique Cardoso, João, é um homem que seria considerado como socialista democrático sob qualquer padrão, sob qualquer critério. Ainda que numa época de globalização liberal, que foi o final dos anos 90, e numa época em que o Brasil, precisava de reformas que, de certa forma, desmontassem né? O país tinha estatais demais, estatais ineficientes, tinha problemas no sistema de aposentadoria, pessoas se aposentavam muito jovens. Todas são questões que têm que ser observadas. Né? A questão do ensino, que era frágil,
na época do Fernando Henrique, se universalizar pelo menos o ensino primário, embora não se tivesse resolvido a questão da qualidade, como até hoje não se resolveu. Mas me parece, assim, vendo em perspectiva histórica, não é? Um tremendo erro chamar o Fernando Henrique de neoliberal, uma demonização infernal, quando, na verdade, teria sido possível. Eram duas, a meu ver, duas vertentes da social-democracia, né? Uma vertente mais liberal e uma vertente mais estatista, ou mais latino-americana, se você quiser, com aqueles Sim. velhos vícios até da América Latina, não é? Anti-americana, aquela coisa que não é um anti-americanismo infantil, um apego a situações revolucionárias que não tem sentido. Eu dou exemplo, Cuba é um anacronismo, né? Depois houve a época das revoluções bolivarianas, o Chaves, que é um tremendo atraso, né? uma coisa, atraso político, atraso cultural, né? O Chaves andava aqui com o Lula, de braço a braço, a tiracolo, para cima e para baixo, né? Esse é um Então, tema que eu gostaria que a gente explorasse um pouco, até porque recentemente o Lula recebeu o Maduro, né, um ditador feroz lá da Venezuela, e recebeu com salamex e honras, vamos dizer, quase como uma agressão à nossa democracia. Há um traço autoritário, ideológico dentro do PT que impele Lula para esse tipo de relacionamento? esse é um ponto. Eu falava, né, que o Jaguaribe dizia: os comunistas são péssimos na teoria, marxismo, leninismo, mas são até muito bons na prática, porque, enfim, nos anos 50 faziam a batalha pelo petróleo, as batalhas nacionalistas, apoiaram a eleição do Juscelino, foram elementos de defesa da legalidade, né? Ali por volta de 64, nos últimos meses, principalmente, eles radicalizaram. Mas vamos deixar essa parte de lado e pegar só a afirmação engraçada, né? Curiosa do sociólogo Jaguaribe. De fato, esse traço autoritário do PT é um dos aspectos de déficit da cultura política democrática do partido, né? No caso recente do Maduro, quer dizer, digamos que no início dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, em que o boom do petróleo também beneficiava o chavismo e podia haver uma farta distribuição de recursos materiais entre a população mais pobre, digamos, uma dúvida sobre o que era o chavismo. Eu, particularmente, não tinha. Eu acredito que nós, a esquerda democrática, não tinha dúvida sobre isso. Mas hoje não há dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma, Maduro é o Pinochet da esquerda. Não é? Existe tortura, existe desaparecimento político, existe estupro de mulheres, existem 7 milhões de exilados políticos e econômicos da Venezuela. E acreditar isso aos Estados Unidos é uma demasia. Não estou defendendo o bloqueio, é uma outra discussão. Existe o bloqueio americano, especificamente a partir dos anos Trump, que é um troglodita, como sabemos, é um troglodita da direita, mas Maduro é um troglodita da esquerda. E nós não somos obrigados a escolher entre trogloditas. Um partido de esquerda no Brasil deveria ser, a meu ver, o principal esteio da República Democrática, né? E agir como tal na área externa. Como? Promovendo rebelião armada na Venezuela ou em qualquer país, Cuba, etc., Nicarágua? Claro que não, logicamente não. Estabelecendo relações com esses países? Evidentemente que sim. Estabelecer relações, nós temos interesses comerciais e até humanos. Existem brasileiros na Venezuela, sei lá, 10 mil, 20 mil brasileiros, são cidadãos nossos, né, compatriotas, que merecem todo o apoio consular da embaixada. Portanto, não se trata de romper relações ou de boicotar, etc. Mas se trata de ter, digamos, uma relação em dois níveis, com os estados, com cada um dos estados nacionais, e com a sociedade.
com a sociedade venezuelana, com a sociedade cubana, com a sociedade nicaragüense, para que possamos ter a nossa voz ser recebida como uma voz coerente quando criticarmos outras situações semelhantes. Agora, por exemplo, existe lá o fenômeno Bukele, né, em El Salvador, que é um ditador, um proto-ditador. Temos uma proto-ditadura na Guatemala, enfim, ditaduras na América Latina é o que não falta, é o que mais tem. Então, um partido de esquerda fortemente comprometido com a república e com a democracia poderia ser, sem trocadilho e sem usar a questão da velha Albânia, né, poderia ser um farol para a América Latina, um elemento de estabilização, um elemento um exemplo, né? Não só para os estados, como esse é um também ponto que para eu gostaria de puxar. Ou seja, Lula, quando assume o governo pela primeira vez, ele coloca a fome na pauta política, na agenda política, com um programa social de grande impacto, que muitos dizem não era o interesse eleitoral, mas teve um impacto e foi tão importante esse programa que até hoje os governos mudam o nome e tal, mas continua exercendo. Aí a minha pergunta será que é necessário a gente ter um líder carismático, um mito, para poder implementar reformas estruturais? Ou seja, isso é um traço da nossa cultura política nacional, um traço de um certo atraso, onde a gente precisa ter um mito da direita, um mito da esquerda, para poder fazer com que as coisas aconteçam? os cavaleiros da esperança, né? É um traço Sim. da nossa cultura. Mas não vamos culpar a Ibéria, não vamos culpar Portugal, porque parecia que esse era um traço português. E, no entanto, desde 74, nós estamos às vésperas do cinquentenário, né? Portugal encontrou a democracia de tipo ocidental, essa é que eu defendo. A democracia representativa, liberal, de tipo ocidental, com a plena legalização de todos os partidos, de todas as forças. E eu faria até uma comparação interessante, que me parece interessante. Você veja o caso de Portugal. Eles tiveram, o Partido Socialista tinha um líder carismático, importante na redemocratização, que foi o Mário Soares. Todo mundo conhece o Mário Soares, muitas ligações com o Brasil, muitas ligações com o Fernando Henrique Cardoso, muitas ligações com o Leonel Brizola, muitas ligações com o Lula. O Mário Soares é uma figura muito conhecida e muito querida no Brasil, né? E ele refundou o Partido Socialista. Mas, ao longo desses 50 anos, antes mesmo do Mário Soares morrer, você teve uma série de dirigentes portugueses, socialistas, de grande categoria, de grande valor, inclusive global. O Jorge Sampaio, eu estou me lembrando de cabeça, Jorge Sampaio, que foi presidente de Portugal, depois foi dirigente de organismos da ONU. O Antônio Guterres, que é o atual secretário-geral da ONU, que foi dirigente do Partido Socialista e, naturalmente, um líder de Portugal. Hoje, o Antônio Costa, quer dizer, uma série de lideranças forjadas dentro do Partido Socialista e que demonstraram que, digamos, o sebastianismo não era um destino que poderia ser contrariado por um partido de tipo socialista, como é o caso de Portugal, poderia ser contrariado por um partido que estivesse decidido a fazer isso. Então, um dos defeitos, um dos déficits da cultura política brasileira que o PT não resolveu é essa questão do líder carismático, do líder eterno, né? Do líder eterno, da pessoa que não tem substituto, da pessoa que não se aposenta, né? Que não acha um papel como ex-presidente. Né? Porque, se você pensar bem, João, nós tivemos 8 anos de Lula, um período e meio de governo sob Dilma Rousseff, e cá para nós, o Lula não era propriamente um ex-presidente naquele período, né? Ele tinha poderes que desbordavam dessa condição de ex-presidente.
depois ele volta em 22, né? Evidentemente, em 26 ele é o candidato natural. Então, você observa que é um problema aí grave. Eu até apontaria, assim, um pouco, é uma idiosincrasia pessoal, né? Os Estados Unidos mexem muito pouco na sua Constituição. Né? É uma Constituição sintética que tem mais de 200 anos, poucas vezes é mexidas, contam-se as emendas. Uma das emendas é impedir que o presidente tenha mais do que 2 mandatos, mesmo quando se elegem presidentes muito jovens. Né? É o caso, no nosso tempo, do Clinton, que é um homem jovem, era um homem jovem, agora, né, o tempo passou. Obama, o próprio Bush filho, né, o Júnior, né, também era um homem jovem. Então, essa barreira institucional, né, essa preocupação de criar lideranças, de criar grupos dirigentes, de criar que se movem no interior de uma cultura, que seja uma cultura pluralista, uma cultura republicana, uma cultura democrática, essa eu acho que deveria ser um dos principais nortes, uma das principais orientações da moderna esquerda brasileira, e não é. Então, do ponto de vista da história do PT, pelo menos eu acho que eu apontei assim algumas dificuldades que o partido PT teve na transição, né? uma ideia de si muito alta, né? Um autocentramento que o leva, inclusive, a considerar a hipótese de não assinar a Constituição, depois a ideia de que você se move num universo de nós contra eles, sendo Sim. eles um Fernando Henrique Cardoso e uma social-democracia à brasileira, que era o PSDB, antigamente, não esse que está aí, né? Que seria social-democracia sob qualquer critério em qualquer país europeu. Né? Sim. Nenhuma Agora, política... puxando um pouco para um outro traço cultural que atinge a elite política e a elite econômica, que é a questão de uma relação promíscua entre o grande capital e o Estado, né? Isso não é uma coisa inventada pelo PT, né? Não. Mas aí, nesse traço cultural, o PT estava no poder quando vem a Lava Jato. E aí é um impacto, pega o PT pela proa, resulta na prisão de Lula, antes tem também o impeachment, e aí o país se racha numa polarização, onde o nós contra eles parece que veio quase como um abismo, que a gente ainda está sentindo esses efeitos, porque depois disso veio a extrema-direita e conquistou o poder. Então, esse traço cultural da corrupção, nós estamos fadados a viver com isso? Ou há uma expectativa de que, mesmo a Lava Jato, com seus atrapalhos, após essa ação Lava Jato, há uma expectativa de que algo mude para melhor? João, eu acho que uma coisa nós aprendemos nesses últimos tempos, né? O combate à corrupção não é o combate de um herói salvador. Né? A gente estava há pouco falando do sebastianismo, da dificuldade das lideranças políticas se considerarem dispensáveis. É preciso que elas se considerem dispensáveis, né? Porque a vida é assim. A vida é uma corrida de barreiras. Né? Você tem que passar o bastão, uma corrida de bastões. Né? Você tem que passar o bastão. Então, isso vale para a corrupção também. Ela não é objeto, não pode ser o objeto da ação de um salvador. Esse foi o grande erro da Lava Jato. Né? O salvador da pátria e cada vez mais mal orientados politicamente. Né? E isso foi nos pegando a todos de surpresa. Você observa que mesmo os juízes que deveriam supervisionar a Operação Lava Jato, eles mudaram ao longo do tempo. Gilmar Mendes passou de lavajatista a anti-lavajatista. O ministro Teori Zavascki, que morre num determinado momento, em 2016, talvez, 17, não estou bem certo, era um ministro indicado pela Dilma, que controlava, supervisionava a Operação Lava Jato. E chega a chamar a atenção do juiz Sérgio Moro naquela questão do áudio
que foi colhido depois do áudio do Messias, que foi colhido depois do período autorizado. Isso não se faz. Né? O combate à corrupção deve ser dentro da lei, por mecanismos institucionais, nunca por um salvador, nunca por um cavaleiro da esperança, anticorrupção. Né? Então, os próprios juízes que deveriam supervisionar ou mudaram de opinião com o tempo, do ministro Gilmar Mendes, ou no caso do Teori Zavascki, que era um homem em quem pessoalmente eu confiava. Por que eu confiava? Porque ele vinha da Dilma, ministro indicado pela Dilma, certamente alguma afinidade ideológica tinha. Era um homem de esquerda, né? E era um super da Lava Jato capaz de chamar a atenção dos responsáveis imediatos nos casos de mais flagrantes de inconstitucionalidade, como foi o caso da gravação do áudio vazado. Agora, me parece também que não houve ainda uma reflexão propriamente política do PT sobre o que é que levou aquilo. O que é que levou aquele problema? Porque antes da Lava Jato, com estes problemas de transgressão constitucional claros, houve o mensalão. O mensalão, as condenações do mensalão estão de pé. E o mensalão trafegou na mais alta instância de justiça. E não há nenhum daqueles juízes acusado de ser parcial, de ser venal, de ser... As condenações estão de pé. E me parece que a raiz do problema era o que os institucionalistas da ciência política chamam de gestão das alianças, gestão das coligações. Se você pega o primeiro governo Lula, 2002, começa a contar de 2003, a questão da coligação do PT não conseguir distribuir o poder, não conseguir realizar aquele presidencialismo de coalizão, quer dizer, a necessidade de obter apoio no parlamento através da distribuição de poder. Então, ele concentra o poder no partido, né? O seu governo é sangue puro, e deputados a gente compra. Sim. Não sei se você se lembra de uma das frases mais infelizes do Lula, e que virou rock, né? 300 picaretas. Luiz Inácio disse, Luiz Inácio falou, são 300 picaretas. Ora, a gente pode discutir quantos picaretas existem no Congresso. Sempre existiram e vão continuar existindo. Talvez sejam mais do que 300, dependendo do conceito de picareta que a gente adotar. Mas a instituição não é picareta. É uma das mais importantes instituições da República Brasileira. Né? Ela existe, ela é secular, ela é plurissecular, né? Ela é forte. São aqueles paradoxos do país, né? Os partidos podem ser fracos, mas a instituição é forte. E mesmo que tenha picaretas no seu seio, ela é uma instituição central na República Brasileira. E o papel de um partido de esquerda é agir considerando a centralidade, a importância e o caráter essencial dessa instituição, que representa a todos os brasileiros. Ninguém lá chegou Sérgio, sem... eu queria... A gente já está no final da nossa aula bate-papo, e eu estou lembrando aqui quando veio a Lava Jato e veio aquela radicalização, a polarização, famílias divididas, amizades rompidas, né? E aí um colega nosso, o Aécio, diz assim: rapaz, o PT roubou, se apropriou do nome de esquerda, e a esquerda democrática ficou assim meio no limbo, né? Ou seja, qual o desafio para a esquerda democrática, que é o tema das nossas aulas aqui, para poder se desconectar dessa visão de uma esquerda que tem que estar subalterna à sombra do PT, à sombra do seu mito? Falta-nos um líder? João, olha, de fato, ainda outro dia eu li uma entrevista do Jair Nicolau, e ele dizia que é petista, né? Basicamente é petista, mas é um grande cientista político, um homem muito respeitado.
ele dizia que realmente se estreitou muito a faixa para uma esquerda não petista. Mas se você pegar o espectro europeu, a gente falou de Portugal aqui há pouco, né? Portugal não é muito diferente da Espanha, da França, da Itália. Portugal você tinha o PCP, né? O Partido Comunista Português, com seu líder histórico até a morte, Álvaro Cunhal, e depois o Cunhal morreu, veio o Jerônimo, hoje um outro líder, né? E tinha o PS, que era um socialismo de tipo liberal-democrata, com uma visão do mercado mais positiva, não achava que a solução fosse estatizar tudo, né? Mas que tinha preocupações sociais e que, afinal, foi sob a regência, digamos, desse PS que se construiu um país moderno, que o Portugal moderno, né? Basicamente com auxílio até dos partidos de centro-direita também, que estiveram no poder. A alternância de poder é outro mecanismo normal, né, numa democracia. Aqui no Brasil, nós não tivemos isso, nós não tivemos essa dialética entre as duas esquerdas, parecidas, mas, de certa forma, em contraste, em conflito, esses irmãos inimigos, né, digamos assim, esses irmãos adversários, para usar uma expressão mais suave, né? O PT tomou o campo todo, praticamente. Ou tem satélites, né? Porque até o PSOL, que é rebelde, o filho rebelde, não deixa de ser um satélite, se você olhar em perspectiva, né? O PSDB era um partido promissor, mas que também não soube criar uma fisionomia própria, e de tal forma que você tem uma coisa interessante, porque essa direita e esse centro-direita e esse centro, eles existem na vida real, não são invenções do cientista político, do observador, do jornalista. Não, eles existem no Congresso, né? Ainda que não existam os partidos de centro-direita organizados, tal como o PT organizado, na hora que você organiza eleições livres, como são as eleições brasileiras, urnas eletrônicas, e o voto é livre, os cidadãos comparecem, escolhem os seus representantes, bem ou mal, não interessa, mas escolhem, né? Sob qualquer critério, são eleições livres e justas. Aí você vê que no Congresso você tem os grupamentos de centro-direita, os de direita, hoje tem até de extrema-direita, que nós gostaríamos que fossem em muito menor quantidade, os de centro-esquerda, mas o fato é que você não tem ainda esses partidos, a existência deles ainda é gelatinosa. E aí eu me permito encerrar esse nosso bate-papo com uma nota de relativo otimismo, né? Eu acho que um dos procedimentos mais interessantes em curso, um dos processos mais interessantes em curso na atual democracia brasileira é o processo de agregação dos partidos, com a cláusula de barreira. É uma coisa lenta, está previsto que até 2030 a barreira vá progressivamente sendo levantada, até 3% dos votos, mais ou menos, com alguns critérios aí marginais. E isso aí poderá fazer com que nós tenhamos no Congresso Nacional as diferentes forças representadas de uma forma mais orgânica. Ou seja, um sistema partidário mais estruturado, não tão fragmentado como temos hoje, e que permite, aí vem um outro erro muito grave do PT, a meu ver. Frases como a do Lula, de vez em quando ele diz isso com muita espontaneidade, o PT é o único partido que existe no país, o PT é o único partido com cabeça, tronco e membros, o PT é o único partido estruturado. Ora, digamos que é um pouco de verdade nisso, mas se isso for verdade, é um problema para todos nós e é um problema para o próprio PT. Sim, porque perfeito. Significa que nós não temos um sistema partidário ainda maduro e estruturado. Isso é um problema para a democracia brasileira, é um problema para a esquerda brasileira. Não há democracia de um partido só. Luiz Sérgio, valeu, acho que foi muito bom o bate-papo. Essa discussão sobre a esquerda democrática e seus desafios
ela irá continuar no nosso próximo encontro. E você, o nosso aluno, eu agradeço aí a sua participação. Se mantenha ligado e inscreva-se no nosso canal. O endereço do canal do YouTube está aqui embaixo do vídeo, porque nós estamos sistematicamente fazendo debate sobre a questão da democracia, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Tá certo? Muito obrigado, então, a todos e até a próxima. Eu que agradeço.